Hoje tem muita coisa acontecendo. Teve soco do assessor do Pablo Marçal no marqueteiro do Duda Lima, né, que é o marqueteiro do Ricardo Nunes. Olha, vou te falar, tirando o debate da Band, o resto tinha que estar no octógono, né? Só tira o debate da Band. A gente fez um debate onde não teve problema, foi um debate razoável. Depois os outros começaram a ter problema. Agressão. Me refiro aos debates de São Paulo. Então, pedindo, como diria um advogado, vênia a todos os outros, a todas as outras cidades que têm promovido debates sem grande tensão, só atenção temática e tal, pedindo desculpas a todos vocês pelo absurdo em que se transformou o debate. Nós vamos poder falar disso. Tem a operação envolvendo, no começo, aquela tal de Deolane, né, a influenciadora digital, depois com uma ordem de prisão contra o cantor Gustavo Lima, e aí depois soltaram todos os prisioneiros. Agora vamos ver como é que fica a situação, vamos poder atualizar isso também. Hoje, o presidente Lula fez o discurso de abertura na Assembleia Geral da ONU. O Brasil sempre faz o discurso de abertura, ao contrário do que se pode imaginar, ao contrário do que gostariam os brasileiros. Esse discurso não é aguardado por ninguém. Não é assim, puxa, agora vai falar o Lula, eu vou prestar atenção, depois quando falar o presidente da França eu não vou ouvir, ou depois eu não vou ouvir o presidente da Argentina, ou então eu não vou ouvir o presidente, sei lá quem for, o primeiro-ministro qualquer. Não é assim que funciona. É uma burocracia. Eles vão lá, eles falam e tal. E claro que conforme o momento, existe uma tensão maior em torno do presidente que vai falar. Então, o Brasil tem uma agenda para dar satisfações para o mundo há muitos e muitos anos, porque o mundo fica cobrando, e a gente tem que ter muito cuidado com a nossa postura para não virar um bando de lacaios prestadores de satisfação para os outros destruíram a parte que lhes cabe do planeta e depois vem cobrar o Brasil. Mas, de qualquer forma, o assunto climático, o assunto ambiental é uma agenda importante. Quando o Brasil fala, o Brasil é protagonista, temos biomas importantes, temos um papel importante. Agora, algumas coisas que os governantes gostam de colocar no seu discurso são absolutamente desprezados. Não porque o presidente Lula ou os ex-presidentes não mereçam respeito. Não é porque nós não temos protagonismo mundial. Isso não é uma coisa que você possa simplesmente assumir do nada, né? Por exemplo, o cinema brasileiro tem virtudes, tem bons filmes, mas o Brasil não é um polo de cinema capaz de ganhar, não foi pelo menos até o momento, capaz de ganhar um Oscar de filme estrangeiro. Nós não conseguimos até agora. Vamos ver se esse ano vai, mas a gente não conseguiu até hoje ganhar. E tem países que já conseguiram ganhar prêmios de cinema, não na categoria internacional, simplesmente não é uma característica do Brasil neste momento. Não é também uma característica do Brasil, neste caso me refiro a governantes, sair dando palpite sobre qualquer coisa no mundo. E por alguma razão, o presidente Lula ele gosta muito disso, sabe? Ele gosta de falar de geopolítica, ele gosta de falar da guerra do Oriente Médio, ele gosta de falar da guerra da Europa. Ele adora falar sobre esses assuntos que, na percepção dele, mobilizam os atores globais. Na percepção dele, mobilizam chefes de Estado. E realmente mobilizam chefes de Estado. Ele evita, no entanto, abordar de uma forma um pouco mais clara, um pouco mais detida, os assuntos que são desconfortáveis, né? Por exemplo, ele evita mergulhar, por exemplo, na Venezuela, né? Ele questiona algumas coisas ligadas ao cerceamento de Cuba, que ele acha que Cuba está escanteada, falou nesse discurso sobre Cuba, mas ele não fica falando da Venezuela, né? Não é uma questão central para ele e tal. E lá pelas tantas, o presidente ele acabou caindo numa armadilha
que já pegou gente muito conhecida, muito respeitada e muito qualificada. Por exemplo, o Papa Francisco. O Papa Francisco já caiu na esparrela em que caiu o presidente Lula no discurso que ele fez hoje, na abertura da Assembleia Geral da ONU. Ele disse lá pelas tantas, condenando as guerras, e temos que condenar as guerras mesmo, ninguém pode ser a favor das guerras, que a indústria, os gastos militares globais cresceram pelo 9º ano consecutivo e atingiram 2,4 trilhões de dólares. E ele disse que esse dinheiro poderia ser usado para combater a fome e enfrentar a mudança do clima. Veja, não falta dinheiro para combater a fome e enfrentar a mudança do clima, não falta. Falta uma decisão política de combater a fome, porque a maior parte dos lugares onde há fome, a esmagadora maioria dos lugares onde há fome acontece porque você tem uma guerra, não é uma guerra provocada pela indústria das armas, é uma guerra provocada por rivalidades históricas, por exemplo, na África, e você gera acampamentos. E nesses acampamentos, tem acampamento de refugiado com 1 milhão de pessoas vivendo, e nesses acampamentos, muitas vezes a comida não chega com facilidade porque o ambiente é conflagrado. E aí não é que falta comida no mundo. Então, como é que você poderia combater a fome? Não se trata de combater a fome, se trata de uma coisa mais complicada, que é lidar com essas rivalidades. Não é a indústria bélica que produz o que está acontecendo no Oriente Médio. Como é que você vai simplesmente dizer agora não teremos mais indústria bélica, tá? E aí não teremos mais problema envolvendo Hezbollah, envolvendo Hamas, envolvendo Israel. Não acabaram esses problemas. Quer dizer, existia indústria bélica do jeito que ela é hoje há 100 anos, 200 anos? Do jeito que ela é hoje? Claro que não. As armas de destruição em massa que existem hoje, algumas também muito mais precisas. Vamos lembrar que a Segunda Guerra Mundial acabou com uma bomba atômica, né? Já não se lida com as diferenças e com as rivalidades dessa forma. Mas, de toda forma, o Papa Francisco caiu nessa esparrela de sugerir que a indústria bélica comanda o mundo. E é importante a gente olhar para os números, acho que nós já até tratamos disso aqui. Os gastos militares na conta do presidente Lula chega a 2,4 trilhões de dólares. Ou seja, é tanto dinheiro que, em tese, haveria uma certa inclinação dos países a manter a guerra, porque a guerra geraria uma receita muito importante. Mas olha que interessante, a indústria de saúde no mundo, ela movimenta 8 trilhões de dólares por ano. A indústria de logística movimenta 9 trilhões de dólares por ano. A indústria do turismo movimenta 10 trilhões de dólares por ano. E a indústria da construção civil, 12 trilhões de dólares por ano. Se a gente somar isso aqui, a gente vai chegar a 38, 39 trilhões de dólares contra 2,4 da indústria bélica. 2,4 do que Lula chamou de indústria das armas. Será que realmente só nesses setores que dão quase 40 trilhões de dólares, esses setores não têm mais interesses contrariados com uma guerra do que a guerra ter interesses contrariados na paz? Quer dizer, será que realmente a indústria da guerra, a indústria bélica comanda o mundo com esse tanto de exemplo que eu dei aqui de indústrias que florescem na paz? O turismo na guerra desaparece. A construção civil não preciso nem falar, né? A logística vai de embrulho. A saúde é o que logo se perde no ambiente bélico. Então, colocado assim, o que o presidente está fazendo é espalhar uma percepção distorcida sobre o poder real que tem os que são chamados de senhores da guerra, como se fossem os homens mais poderosos do mundo. Não é verdade. Existem indústrias e setores muito mais poderosos e que ganham muito mais dinheiro. E se a gente pegar, por exemplo, quanto da Boeing, quanto da Rolls-Royce, de outras empresas, nós também já abordamos isso aqui certa vez, faturam com a indústria da guerra, é uma parcela muito menor do que o que essas empresas faturam com a paz. Então, é só para a gente não ficar impressionado com essa história de
batemos o recorde de maior número de conflitos desde a Segunda Guerra Mundial e tal. Alguns conflitos que aconteceram antes deste ano em que a gente bate alguns recordes foram mais sanguinários, deixaram mais mortos do que estes de agora. E eu não estou dizendo que morreu pouca gente agora, morreu uma barbaridade. A quantidade de gente que morreu, resultado dos bombardeios de Israel, é uma coisa incrível. Realmente é gente demais. Mas comparado ao que a gente tem na história, e é importante olhar para trás para saber se a gente está evoluindo ou se a gente está piorando. No discurso do presidente Lula, a gente está piorando. Na percepção geral, a gente está melhorando. Se no mundo a gente estiver diminuindo o número de democracias, aí a gente está piorando. Se a gente aumentar o número de democracias, ou pelo menos fortalecer as democracias que aí estão, a gente está melhorando. O Brasil, nos anos 80, temia a possibilidade, que era concreta, de haver um conflito entre o Brasil e a Argentina, coisa que nunca aconteceu, né? Nunca. Coisa que não aconteceu desde que há esse temor que tem mais de 50 anos. Uma preocupação de que o Brasil pudesse entrar em confronto com a Argentina. Coisas de países democráticos se resolvem no diálogo. Então, só para chamar a atenção para um ponto do discurso do presidente Lula, que é um ponto que quem escuta acha que está 100% certo. Que realmente temos uma indústria bélica muito forte e que pode controlar o mundo. Pelos números que eu dei, dá para ver que isso não é bem assim, não. O presidente tem uma bela de uma exagerada. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.